Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale uma prosa, vale ou não vale? Sempre vale. Eita, aí mais uma convidada de peso aqui. Eu tô aumentando no nível, né? Você tá muito... Tá muito ali no nível. Hoje nós vamos conversar com ela, que a gente já bateu um papo, já fez um podcast, um mini podcast aqui. Simone Vecchio. De Libras. De Libras, é. Sinal. Como é que chama? Língua de sinais. Não é linguagem, né? Não, linguagem. Porque eu falei não. uma vez linguagem para uma pessoa a pessoa. Te xingaram. Sim, xingaram. Língua de sinais. Língua de sinais. Que maravilhoso isso. Esse bate-papo nosso aqui já foi foi um mini podcast que a gente foi trocando ideia, já foi entrando. E ela trouxe algumas informações, trouxe uma pessoa aqui também no estúdio que eu já fiquei, caramba. Pois e aí? é. Me fala, Simone, dessa sua empreitada, posso dizer assim, não sei, nesse mundo assim de acessibilidade? É isso ou não? Acessibilidade não deixa de ser, né? Uhum. Não... Como que você entrou nisso? Qual que foi a... Então, eu tenho contato com pessoas surdas desde sempre na minha vida. Difícil separar a mão, né? Tranquilo. Desde sempre na minha vida, porque eu tenho tios surdos da minha família, mas é uma questão diferente dos surdos com identidade surda, né? São pessoas que ficam surdas depois de uma idade. Um ali ou dois nasceram surdos, mas antigamente não podia usar a língua de sinais, né? Toda uma questão política e tudo mais. E eu, então, tive contato com essa cultura surda desde sempre. Quando a minha filha mais velha, a Isabela, tinha por volta de 2 anos de idade, a escola comunicou que a Isabela não prestava atenção quando a professora falava, não respondia aos comandos e tal. E eu falei, ela é muito esperta, ela não está a fim de ouvir a professora, né? Mas aquilo, a reclamação permaneceu e a Isabela era muito inteligente. Então, a gente desconfiava de alguma coisa, levei ela para fazer a triagem e deu que ela estava perdendo a audição. Sim, né? com 2 anos. Com 2 anos. Na verdade, começou antes, porque a Isa teve uma pneumonia com 5 meses de idade. E daí, dali, o catarro se alojou nos tímpanos dela. Como só com 2 anos começaram os sintomas, aquilo ressecou e ela tem ali o bloqueio, né? Como se tivesse uma bactéria dormindo no ouvido dela, dentro do ouvido dela. E ela realmente estava perdendo a audição. Tem um colega nosso, inclusive, que ficou surdo pelo mesmo motivo, de São José dos Campos. E agrava tanto se o pai, né, a mãe, a família não intervir medicamentosamente nisso rápido, que a pessoa fica surda mesmo, a criança, né? E eu levei ao médico, o médico diagnosticou isso, e a gente, desde os 2 anos até os 9 anos, ela fez tratamento para isso. Então, não cresceu direito, a Isa é baixinha, os dentes são pequenininhos, manchadinho, de tomar muito remédio. Sim, então, ela teve uma mulher linda, hoje ela vai fazer 21 anos. Mas, assim, teve, né, aqueles problemas de tratamento uma vida inteira. Só que aos 9 anos de idade, a gente conseguiu estacionar. Então, ela não ficou surda, graças a Deus. Só que, com 2 anos de idade, quando teve, né, ali o início do diagnóstico, eu fui aprender língua de sinais por ela. Porque eu frequentava uma igreja e eu queria que ela entendesse, porque ela era muito ativa. E não tinha interpretação em 1940 com rolha, né? Nossa. E 20 anos atrás não tinha isso. Hoje em dia também, assim, hoje em dia já está mais difundido tudo isso, mas eu já senti essa de querer procurar e ficar uma coisa... Antes da Isa, eu já tinha contato com surdos, já sinalizava e tudo mais. Só que com ela profissionalizou, né? Porque daí eu fui estudar a fundo e tudo mais. E você trouxe livro aqui também. Por favor, já. Eu tô aqui, minha cabeça já tá... porque eu tenho... Você trouxe livro... O que é? Você participou de... Então, esse livro aqui, ele é...
Vai para cá a câmera, né? Aqui é o segundo livro de Libras do Brasil. Essa não é a primeira capa, porque ele data de 1960, 59, 60. Eu ia perguntar esse lance do tempo. Do tempo, né? Nós temos o primeiro livro de Libras do Brasil, que foi Flauzino José da Gama, que fez a escrita, né, desse dicionário, vamos dizer assim. Não é um livro, é um dicionário, né, que a gente chama de livro. E ele foi feito no INES, na Escola de Surdos, no Instituto de Surdos que nós temos no Rio de Janeiro. Então, esse foi o primeiro, do Flauzino. E, em seguida, padre Eugênio Ates, que era um padre inglês, ele veio para o Brasil para fazer essa pesquisa e fez esse livro aqui. Né? Daí aqui tem as fotinhos do padre, ó. Sim. Aqui ele está rabiscado, porque esse aqui foi o que eu usei para fazer a reescrita. Sim. Aí, quando foi 2014, eles me convidaram para fazer a reescrita do livro, a editora Santuário. Que legal. E eu tive a oportunidade de escolher se eles iriam aposentar, porque se você abrir aqui, você vê termos como surdo-mudo, né? Como surdo que ouve, linguagem mímica, termos que a gente não usa mais, né? A legislação hoje em dia já é outra. Os surdos já têm conhecimento, tem surdos mestres, doutores, PhD, né? Hoje em dia. Então, já não... E antigamente não era uma língua. A partir de 2002 teve a lei que... Foi 2002 Foi 2002 que a gente teve a língua de Libras mesmo, né? A lei reconheceu. Então... ficou a língua aqui, ó. Quer ver? Aí a gente começou a fazer toda essa pegada da reescrita, né? Em cima desse livro aqui. Eu não quis mexer no livro, porque eles me perguntaram: você quer aposentar o livro? Não dá mais para vender do jeito que está. Na verdade, você encontra até hoje uns restos da edição vendendo por aí. Mas eles precisavam parar, né, de editar. Você quer reescrever um livro novo ou você quer totalmente seu ou você quer manter adaptar, esse? Uma pessoa que é esperta, né? O que eu faria? O que eu escolhi? Eu escolhi manter o mesmo livro, então saiu o meu nome pequenininho aqui. Achei que eu fui muito inteligente fazendo isso. Então sai aqui com a adaptação e atualização de Simone Vecchio, porém na ISBN tá meu nome aqui, né? Porque inclusive o padre Eugênio é falecido, não dava para ele ter escrito. Sim. Mas o nome dele permanece aqui. A gente só adequou porque em 2002, que foi que eu falei para vocês como é que fala? Da língua, né? Saiu a legislação, foi assinada no Brasil, 10.436, e ela passou a se chamar Língua de Sinais, a língua oficial da comunidade surda. De sinais. Então, o nome era Linguagem das Mãos, não dava para permanecer, então ficou Língua das Mãos, mas é o mesmo livro. Sim. Aí, teve uma equipe de peso que me ajudou, né? Que é um surdo, que fez toda a foto. A gente optou em colocar uma pessoa surda para fazer a foto. E uma pessoa CODA, que é Children of Deaf Adults, né? Que é filhos ouvintes de pais surdos. Essa menina aqui é a Flávia Lotufo, uma das minhas melhores amigas, por sinal. Ela fez toda a correção da língua de sinais. Porque um livro tem a correção do português, né? Então, eu falei assim, então vai ter alguém que assine a correção também da língua de sinais. Então, o surdo fez as fotos, né? Foi o nosso modelo. E a Flávia fez toda a revisão da língua de sinais, né? Fiz a revisão. Chegou num determinado momento ali que todo mundo fez de tudo um pouco, né? Eu tirei foto. Legal. A pessoa surda acabou ajudando na revisão. Todo mundo escreveu os últimos sinais. Foi uma loucura. Trabalho interessante. E de um livro para o outro, teve muita mudança das palavras? Tudo, mudou tudo, Muita Marcos, coisa, né? Tudo. Porque, assim, que nem se você olhar aqui, por exemplo... Nossa, eu não vou... Eu imagino. Mas muitos sinais, porque assim, as palavras mudam, né? A Libras é uma língua e a língua é viva. Então, que nem, por exemplo, quando
Taubaté, nessa época aqui mesmo, de 959, 60, Voz Missê. Isso, Hoje você. Até o dicionário Aurélio mudou. muito. E isso que é bacana, né? A sociedade, nós que escutamos, né? A comunidade ouvinte, é entender essa particularidade da língua de sinais, que é uma língua, assim como qualquer outra, e ela vai sofrendo mudanças por ser viva. Sim. Então, o livro, ele é outra pegada. A gente manteve, ele é um livro, olha eu fazendo merchan. Sim. Por exemplo, sinal de café, como é que você acha que é? Ai, café é gostoso. Não, como é que você faria café se você tivesse que pedir café pro Léo, que é surdo e tá ali, meu marido, sentado? Como é que você faria? Que vai ter uma edição dele. Como é que você faria? Como é que você pediria café pro Léo? Café... É instintivo. Pra mim. Tá. Aqui... e é assim mesmo. Mentira. Porque é um sinal icônico. Caraca! Aí, o que nós faríamos? Como é que explicou esse sinal aqui? Simule segurar a xícara com a mão esquerda. Com a mão direita, segure a alça da xícara e leve a boca 2 vezes. Então, assim, qualquer pessoa que é leiga consegue executar o sinal. Se você pega um livro mais acadêmico, ele vai ficar ali, configuração de mão e não sei quanto, expressão facial, tal. Que se é leigo, você não sabe fazer, porque você não sabe o que significa aquelas coisas. Então, ele ensina qualquer pessoa que comprar este livro aqui, consegue aprender Libras sozinho, se esforçar. Eu não sou adepto do café mais. Eu pediria chá, como seria? Como é que você acha que seria? Também é um sinal icônico. Como é que você... Então, agora eu nem imagino, porque também como tem a xícara... Como é que você faz chá, Fábio? Eu tenho uma ideia. Como é que você faz chá, Fábio? Vai. Eu ponho a água e ponho o saquinho. Aí. É isso? É igual o café. Você segura a xícara, né? Só que daí você tem 2 mãos, você vai pegar o saquinho aqui... eu ia fazer assim. Agora tem sinais que não tem nada a ver. Sim. Que daí eles não são icônicos. Como é que você faria entender? A palavra entender? Entender, o sinal de entender. Então, isso aqui é pensar. Isso é icônico. Pensar. Então, entender. Entrou na cabeça. Ele não tem, na verdade, sempre uma... Ele vai ter uma mnemônica, que a gente fala, né? Eu gosto de dizer assim. Por trás, ele tem uma construção visual sempre, porque o surdo ele é visual. Sim. Então, por exemplo... o café, eles viram fazer assim, captaram a imagem e criaram o sinal. Sim. Todo sinal ele é criado em cima de uma mnemônica, né? Em cima de uma imagem e tudo mais. Então, em algum momento, houve determinado fato que eles fizeram isso. Por exemplo, o sinal de passear. Como é que vocês acham que é? Nossa, é andar. Andar. Passear. Por que vocês acham que é assim? E passar, mano? Muito lá atrás, quando ainda não tinha carro, né? Os veículos que nós usamos hoje, as pessoas usavam carro de boi, por exemplo, cavalo. As pessoas moravam mais afastado, né? Determinada família, onde tinha uma comunidade surda, falou assim, o pai convidou o filho, por exemplo, para ir para a cidade. Sentaram no carro de boi e foram para a cidade. A hora que chegou lá, estava empoeirado. Então, tinha que limpar a roupa. Quando essa pessoa voltou, perguntaram onde você foi. Eu fui lá onde limpa a roupa. Aí ele ficou o sinal, limpa a roupa. Então, vários sinais são criados, todos os sinais são criados através de uma ação de uma pessoa surda pelo visual dela. Mas então vamos supor, o café. Vamos pegar a palavrinha C-A-F-E. Eu também consigo construir isso com as... Com as letras, sim. É o alfabeto datilológico, né? O alfabeto manual. Então, você tem... Uma letra para cada... uma configuração de mão para cada letra. Então, A, E, I, O, U e vai o alfabeto inteiro. Mas a gente não fica fazendo. Imagina o tamanho, o tempo dispendioso. Sim. Que nem meu nome. Simone. Vecchio, certo? Sim. O meu sinal, eu tenho um sinal. Cada pessoa, assim como qualquer coisa, tem um sinal. O meu sinal na comunidade surda, os surdos não vão falar, sabe a Simone Vecchio? Não, eles vão fazer assim, a loira que dá risada. Que nem é loira mais. Mas não muda.
Risada eu continuo dando. Que bom isso. Mas eu não sou... eu continuo sendo a loira que dá risada. Não importa a cor que esteja meu cabelo. Porque em determinado momento que eu ganhei esse sinal, eu estava loira. Então, o que chamou a atenção deles visualmente é porque eu estava loira e sempre dava risada. Mas daí quem entende é quem está no são os surdos que dão esses sinais pra gente... Que está em contato com você. Tá no convívio. Porque se a gente fazer isso para um outro surdo, ele vai só achar uma Não, loira. são surdos, né? Então, isso é da língua, isso é da comunidade surda. É uma cultura paralela à nossa. Sim. Que é muito difícil de entender para quem é leigo. Mas, assim, se você chegar para qualquer surdo e falar assim, você conhece a intérprete Simone? Ele vai responder para você não, porque ele já entendeu que isso aqui é o sinal de alguém. Entendeu? Ou se ele conhecer, conheço. Entendeu? Então, é da língua. Todo mundo que se comunica naquela língua vai saber e é muito que é o sinal rápido, de alguém. né? É rápido. A mente tem que... Eu fico assim... Porque eu tive contato, né, como a gente falou, quando eu viajei com a Cintia e tudo mais, porque ela entende um pouco, ela não entende um pouco, e por ela representar uma artista no Brasil que, né, acho que... Não sei o quanto ela foi importante para essa comunidade, mas eu lembro que ela... Foi ela que começou no Brasil. Não foi lá atrás, foi. né? Eu lembro que ela fazia... Então... E olha, eu admiro a Cintia, eu não sabia que ela tinha essa pegada também. Então que bacana. Vai conhecer ela de verdade, assim, ao vivo. Mas quando eu viajava com ela, vinha muita gente, Teve o que mais me chocou não, foi chamou atenção. Chamou atenção. Em Osasco, a gente foi gravar com a Rede TV, na praça pública. Chegou uma pessoa chorando, uma senhorinha chorando, e abraçou a Cíntia, tipo assim, é a Xuxa, né? A Xuxa. E quando elas... Né, a Cíntia adora isso, é muito legal viajar com a Cíntia, que a Cíntia, ela, sabe, ela Cara, adora. Mas ela é a Xuxa, não tem jeito. Até eu se ver ela na rua, eu vou chorar. Ela e você é maravilhosa. Daí, quando soltou assim, a pessoa vira pro repórter, que daí os repórteres ficaram meio assustados, e começa a falar com um sinal, só que virou para outras pessoas. Então, tipo assim, ela abraçou a Cíntia, mas eu acho que ela sabia que a Cíntia não era a Xuxa, mas ela foi falar com outros. Ninguém conseguiu conversar com a pessoa, só que a Cíntia virou ela aqui. Oi, tudo bom? Eu falei, eu tenho que aprender isso. Eu te juro, foi muito assim. É lindo, eu fiquei emocionada de ouvir você falar. Eu ali vendo essa cena, eu gosto dessas coisas. Daí eu fiquei, que sensacional. Você tá num lugar e a pessoa tentar se comunicar, não conseguir, porque... E alguém fazer essa ponte. E alguém conseguir fazer, eu falei, a gente tem que ter isso, né? Eu falava, nossa, Cíntia, vamos aprender mais. E assim, ela fez alguns cursos com algumas pessoas, assim, em particular. Mas, enfim, então acho que hoje até ela manja até mais, porque ela se empolgou também de, vou aprender. E aí vem o que eu falo, é interessante, porque eu fico pensando assim, a cabeça da pessoa, nós, os falantes, não sei, a gente chama a gente do quê? De falante? Os ouvintes. Os ouvintes. Os ouvintes e os surdos. Comunidade surda e comunidade de ouvintes, sempre. Acho que o jeito de pensar para aprender... Eu ainda não consegui nem entender, porque eu ainda vou aprender, mas eu acho que a gente tem que mexer muito, porque eles, né, a cabeça, para guardar tudo isso... Então, assim, é uma língua como outra qualquer. Então, você vai aprender o inglês. Você se esforça, aprende inglês conforme o uso, né? Alemão, japonês. A Libras é a mesma coisa. As pessoas, sabe, Marcos? Eu trabalho com ensino de Libras, mas é uma coisa que eu faço porque eu gosto, né? Eu trabalho também com a pedagogia, né? Que eu trabalho em 1000 lugares ao mesmo tempo. Boa, mas, assim, o que me realiza... O que me faz, assim... Sabe aquele negócio de escolha que você ama fazer e você não tem que trabalhar um dia? Exatamente. Que acho que é a pegada que a gente vê que vocês têm aqui, né? Que você está falando da Cíntia quando ela está representando a Xuxa e tal. Então, isso é muito bacana que a gente faz e não sente que está fazendo. É uma diversão, né? É interpretar. Eu vivo disso financeiramente, é o que me rende e é o que me faz feliz e me realiza. Ensino Libras porque eu acredito que a gente precisa ter intérpretes de qualidade. Então, uma coisa puxa a outra, né? E eu não ensino Libras, eu ensino tradução, né? Porque eu acredito que ensinar Libras é pegada do surdo. Mas, assim, as pessoas que são leigas, elas costumam achar que é muito fácil aprender Libras. Porque... mistura com mímica, né? As pessoas veem a gente sinalizando e acham que a gente está fazendo mímica. E não é. A gente está construindo uma língua, tem uma estrutura gramatical, nós usamos os léxicos corretos.
tem uma construção de vidas por trás disso, né? Que fazem uso dela para continuar vivendo, né? Interagindo em sociedade. Exatamente. Sociedade. Então, assim, não tem nada de mímica nisso. Ela é uma língua totalmente estruturada e tão ou mais complexa que uma língua oral. Porque, por exemplo, se você for parar para pensar que qualquer língua estrangeira que você for aprender, ela vai entrar pelo seu ouvido e sair pela sua boca, é uma coisa que você já faz, não é? Agora, se você for levar em conta que você está aprendendo uma língua nova, que ela tem toda a complexidade de uma língua nova, só que ela vai entrar pelos seus olhos e sair pela sua mão... Nossa, expressão até... Né? Então, o negócio mudou um pouco ali. E daí entra a expressão que você falou, né? Que algumas pessoas, tipo, acho que você teria facilidade, porque você trabalha muito com artistas e tal. Agora, muita gente trava nisso e não dá para ser intérprete se não tiver uma expressão. Sabe as caretas? Sim, eu vejo muito A gente isso. vira meme na internet, né? Eu saí no último debate, eu saí na página do Google Gloss. Né? Saiu? Eu falei, uau, saí na Google Gloss. Então, que chique. Pois é. Esse dia teve um burburinho no Twitter também, porque uma intérprete foi interpretar um dos políticos aí, ele falou palavrão, e a intérprete ficou assim, tipo, e agora? Mas tem que falar, não pode tirar nada. Nada. Tem um código de ética que a gente segue, né? E assim... Se você aqui começar a lascar no palavrão e tiver o intérprete te sinalizando, os ouvintes não vão ter o ouvido de pinico lá e ouvir tudo que você está falando? Sim. Por que os surdos não vão ter olhos de pinico? Filtrar, né? Vão ter que filtrar. Né? E vão ser filtrados ou privados, como se fossem santidades, né? Não pode. Então, eles têm o mesmo direito de saber o que está sendo dito e cabe a eles saber se querem ou não estar naquele ambiente, assim como nós. Sim. E não pode tirar, né? Que se tirar, vira uma coisa... Você está excluindo. Exato, é exclusão. E não pode pôr também, porque tem a pegada do pôr. Porque, assim, chega determinadas coisas que nós escutamos quando a gente está traduzindo, que a gente precisa dar uma expansão de sinais ou dar uma contextualizada. E a gente tem que tomar muito cuidado para não adicionar uma informação que não foi dita. No começo da minha profissão, eu já matei pessoas. Ixi, Nossa, você que tá loucura. ali... Eu interpretando na igreja, né? A pessoa que estava ali pregando, falando... E sabe quando você já conhece a passagem, você acha que vai matar, né? Aí, tipo assim, matou. Daí ele falou... E daí aconteceu isso, e não matou ainda. Daí eu falei, Sim. desculpa, volta, matei antes da hora, não matou, não foi nesse que matou, né? Lá no começo. Entendi. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que você tem que ter aquela pausa do lag time, para você justamente aprender a ouvir, né? A gente, como intérprete, a gente aprende muito a desenvolver o dom da escuta, né? Sim. Muito bom. Você faz trabalho com teatro, você falou. Eu amo mesmo show musical, mas show musical. amo esse contexto artístico. Eu comecei no teatro para falar de show musical. Eu faço, eu tô meio velha já para isso, eu acho, determinados contextos. Deus do céu. É que assim, determinados contextos, ainda mais em época de TikTok, se você olhar meu perfil do Instagram, você vai ver lá no destaque dos stories lá, uma situação lá que eu virei meio meme, que era uma música de TikTok que falava, né, das intimidades, das bobeirinhas, e o povo interpretando normal, né, o sinal ali sexual. E eu fiz um classificador daquela situação, né? E daí os meus colegas intérpretes me filmaram e colocavam ali com o meu próprio celular filmando assim, e depois jogaram na minha rede. Eu falei assim, vocês são muito legais. Eu filmei vocês todos bonitinhos, vocês me filmaram pegando a mulher pelo cabelo e dando uns tapas nela, mas tá tudo bem. Né? Tudo Muito bom. Aí a gente fica, vamos falar, não, Simone, mas era a música, vira meme, né? Mas eu sou a rainha dos memes, não tem problema. Mas é muito bom. A Libras, como linguagem brasileira... Língua brasileira. É língua brasileira, desculpa. Não. Ela, quando a pessoa sai para o exterior, ela também é... Língua o quê? Brasileira. Então não. Cara, Cada país tem a sua. Se você conversar com o Léo, ele sabe língua britânica de sinais. Porque ele morou na Inglaterra por bastante tempo. Então cada país... Gente, Léo é meu esposo que eu tô falando. Léo, vocês não estão vendo ele, né? O esposo dela que é faz surdo. stand-up. E que é surdo, então ele... Aguardem, que vai dar aqui. Tem novo episódio. Tem novo episódio aqui. Veio a Simone já com outro episódio.
Então, mas a pessoa consegue se comunicar. O mínimo básico. É que assim, existem os classificadores, né? Sabe as palavras falsas cognatas, vamos dizer assim? Que já são... Que salva a gente em muitos momentos também nas línguas orais. Existem os classificadores. Estou fazendo uma analogia aqui, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, tem os classificadores, que você, por exemplo, qualquer lugar que você chegar e usar um classificador... Vão te entender. Surdos vão conseguir se comunicar. Intérpretes nem tanto, tá? Sim. Eu, por exemplo, quando eu fui para Inglaterra com o Léo, eu fiz xixi na calça várias vezes por não saber pedir para usar o banheiro. É mesmo? Né? E eu falo inglês. Então, assim, quando eu estava no meio de uma determinada questão que era BSL, é totalmente diferente o sinal. Então, eu não sabia como usar. Aí acontecia, ele ria da minha cara, né? Porque até eu pedi, ele não estava perto... Caramba. Eu passava pela situação constrangedora. Mas os surdos se comunicam muito bem. Eles vão fazendo sinais ali e tal. Agora, o intérprete, ele tem mais uma... O abecedário é igual? Não também. Não também? Não. Por exemplo, aqui, ó. A, B, C... Não, vamos começar pelas vogais, que é mais fácil. A, E, I, O, U. Em BSL, língua britânica de sinais, A, E, I, O, U. Assim mesmo, apontando? A, E, I, O, U. Por exemplo, você vai fazer J. J que é aqui. isso? Que ele fez sim. Sim. J aqui. Aí você vai fazer aqui o J aqui na mão. Então, tem diferenças nas letras e nos sinais também. Caramba. Em qualquer lugar. Que legal. Vontade de pedir para ele sentar E aí. com o mundo hoje tão conectado, a gente deveria fazer uma língua padrão, né? Pois é, né? Você sabe que a história por trás desse livro, né? Contam os surdos mais antigos e tal, que o padre Eugênio Ates, como na época ainda não tinha língua de sinais estabelecida, e ele era inglês e tal, e veio para cá como redentorista, né, um padre redentorista, e ele viajava captando sinais no Brasil. E naquela época tinha acreditava-se nisso, né? Que você conseguiria, tipo, vou escrever um livro que vai ajudar os surdos do mundo inteiro, você entendeu? Mas, na verdade, com os estudos porque são realidades diferentes, né? Assim como a língua, ela é viva, e ela retrata a cultura do povo, né? Local, não tem como ser igual. Isso. Nós temos o gestuno. Que isso? Que é são sinais... como se fosse, mas ele o gestuno, ele é a língua de sinais que ela é mundial, vamos dizer assim, que ela usa, né, são os sinais que se usam em eventos que misturam muitas nacionalidades de surdos. Né? Então, sempre tem. Por exemplo, eu trabalhei na Surdo-Olimpíadas. A última foi em São José dos Campos. Eu estava lá trabalhando como intérprete, então tinha... Quando a Michelle Bolsonaro chegou, por exemplo, ela foi se pronunciar para a comunidade surda, que ela é muito querida por eles. Estava ela lá na frente falando em língua de sinais. Não me lembro se ela se expressou em língua de sinais ou em Libras, mas, de qualquer forma, tinha intérprete de Libras espalhado, porque era muito grande o lugar, e tinha o intérprete de gestuno, para surdos que eram de outros países. Você falou agora, não sei se ela se pronunciou em Libras ou língua de sinais. Não me lembro, Mas a língua de sinais... eu errei, então, a fala. Não sei se ela se pronunciou em língua de sinais ou em português. Ah, tá. Obrigada pela correção, mas... Não, é que na minha cabeça já deu deu um bug já. Mas né? a língua de sinais é Libras. Língua, aqui, ó. Não tem aqui escrito, mas língua brasileira de sinais. Aí é ali as letras, né? Libras. Sim, é verdade. É verdade. É que daí só... Mas que bom, que bom. E esse lance da música que a gente entrou lá... É interessante, né? Você fazer essa tradução para quem das músicas, né? E a emoção, assim, é que eu acho que aí é o visual, né? Que você falou, expressão. A expressão, né? Para você passar, acho que a emoção da música. O intérprete, ele vai se diferenciar nesse contexto musical. Com a expressão corporal e facial dele, de fato. Uma outra coisa que... E a velocidade para isso. Isso que... Mas conversa isso assim... está na fluência, né? Então, assim, se você é fluente, você desenrola na velocidade que alguém está falando. Mas, assim, você não vai travar porque está rápido, porque para você é natural ouvir e ir traduzindo. Mas na música tem essa pegada, que você precisa da emoção.
Entendi. E daí é o seu corpo, o É seu mais rosto. coisa, né? Porque não é só você colocar, você tem que colocar aqui. E uma coisa muito legal que aconteceu nos shows do Coldplay, não sei se acontece, acho que acontece no mundo inteiro, né? Deve ser. Mas aqui, que eles colocaram, né, algumas pessoas e o som, né, tinha um lance de vibração. A Não sei se mochila acho que no chão vibratória, né? também, não sei. Teve algumas coisas que eu li. Nossos amigos que estavam lá, dadas. Mas teve isso, né? Porque a Sim. ideia de você também sentir o Sim. grave. Então, o Diego, o pessoal que estava lá, se um dia vocês quiserem interpretar, trazer eles também para falar essa experiência. Lógico. Eles são de São José, da Associação de Surdos que promove os shows do Léo. Que descobriram o Léo, né? Eles não promovem o Léo, eles descobriram o Léo. E eles que foram lá testar os equipamentos do Coldplay. Que legal. Nossa. Esses surdos. Então, eles têm, né? O Coldplay tem aquele cara que põe uma cabeçona, né? Sim. E ele faz em língua de sinais americana, né? Que é uma outra língua. E daí tinha, num camarote ali do lado, eu acho, não estava no palco, tinha as intérpretes de Libras. Para os surdos entenderem. E daí que a pessoa tem que ser ninja, né? Porque ela é poliglota, ela tem que ouvir em inglês e traduzir em português. Então, eu li Libras, né? Eu li sobre isso, li que eles até, acho que num podcast que ele foi, ele comentou alguma coisa assim, que ainda, não sei se é algum equipamento também que eles trouxeram. Eu não lembro se foi pulseira, se foi mochila, mas tinha um equipamento que vibrava acho que é no mochila. ritmo. Acho que é a mochila, não é? Acho que era mochila. É uma mochila, a pulseira eu para todo acho. mundo, mas a pulseira também vibra. Aquela pulseira. Ela piscava, né? Piscava, no ritmo. mas parece ter um negócio. Isso. Mas acho que é a mochila para sentir o som. A Exatamente vibração, isso. Ele estava no até ritmo. falando que a ideia era ter mais equipamento assim, mas né, deve ser. Mas isso é comum, muito engraçado, que nem você anda, o meu esposo, por exemplo, a gente está no carro. Aí eu tenho um tampãozinho de ouvido, porque o som sempre no último, porque eles não ouvem as palavras da música. Eles não entendem a palavra que está falando. Sim. Mas eles sentem a vibração pelo banco, né? Pelo volante, então eles conseguem sentir a vibração da música. Então, normalmente, as músicas, que nem lá em casa, que o Léo gosta de ouvir, é tipo... umas músicas tipo aqueles rap americano, ele ouve trap também, legal. Né? Ele funk, ele gosta muito. E ele acaba sentindo essa vibração. Ele gosta de uns trapper que tem aqui na região, que é o Lucas Medeiros, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Ele curte muito o trap deles, né? Então, a vibração que dá ali, ele fica doido. E é uma música que traz Exatamente. isso, né? Que traz isso. E eu acho que a sensibilidade de quem tem isso acaba florando mais, né? Porque eu acho que você tem que deixar aflorar para você sentir isso, né? Tem, porque tem que estar conectado, né? Não dá para estar desligado ali da situação. Você tem que estar junto para sentir junto com eles mesmo, poder fazer da forma correta. Nossa, eu estou aqui. 2020, que foi essa loucura, né, do problema de saúde aí. Você sentiu que a gente é uma sociedade antes de 2020, depois de 2020, lógico, mas pro lado desse trabalho seu? Porque muita gente foi para a internet, muita gente foi para os vídeos, e eu acho que o trabalho, né, de Libras, acho que foi uma coisa que deu um salto também, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Então, assim, eu sempre tive uma agenda, graças a Deus, disputada. Então, assim, eu podia escolher... Sempre posso até hoje escolher para quem eu quero prestar serviço, para quem me valoriza, Sim, né? Exatamente. Então, assim, nunca tive esse problema de não ter serviço. Então, quando entrou a pandemia, eu senti que deu uma diminuída, porque primeiro parou tudo. Assustou. Falei, e agora? Como é que a gente vive, né? Os jobs fazem parte do meu orçamento já. Sim. E daí começaram as lives. Né? Sim. Porém, as pessoas... Não foi todo mundo que conseguia pagar do jeito que deveria. Porque nem todo mundo tinha orçamento para aquilo. Então, por exemplo, eu interpretei o show do Paralamas do Sucesso na live na pandemia. E entre outros também da minha casa ali, curtindo Paralamas e tal, fazendo a live. É uma outra pegada, né? Muito mais gostoso você estar no palco e tal. Lógico. Mas eu fiz. E nesse momento...
esses que eram grandes conseguia valorizar a gente de uma forma bacana. Essa live que eu fiz, ela foi fechada para uma instituição. Então, não tem ela ali na internet para a gente ver hoje. Porque muitas instituições, tipo, grandes, Microsoft, Avanade, Google, Google, Itaú, eles fechavam para os seus funcionários. Então, assim, vocês estão batendo a meta, porque trabalhavam por eles mais do que nunca remoto. Estão batendo meta, então vai ter bonificação. E lá, show do Paralamas do Sucesso para vocês. Que legal. Não lembro qual foi a empresa que eu fiz, mas foi uma empresa uma empresa grande. E teve isso. E, por outro lado, foi baixando, porque que nem eu que fazia muito contexto cultural. Os artistas não iam mais para a rua, não iam mais para teatro. E eles começaram a ter uma iniciativa deles, porque ainda não tinha verba para isso. Então, o cara que te pagava, por exemplo, você fazer um teatro, ele ia te pagar por 1 hora, 1.000, 2.000, 3.000, ele falava assim, eu posso pagar 150. Né? E tinha a tabela que a gente segue, eu pelo menos sigo, ela dava um valor muito top para a interpretação remota. Era bem grande o valor. E que esses artistas eles não conseguiam cobrir de jeito nenhum no começo. Hoje eles já se adequaram. Né? Quem optou ficar numa distância hoje que não precisa mais se adequou. Mas eles não conseguiam. Então, assim, teve uma parceria muito grande. Então, quebrou por um lado, porque o cachê teve um período ali que diminuiu, mas já normalizou, graças a Deus. E teve o aumento de fluxo de trabalho, né? Então, é isso. E nessa epidemia também cresceu muito a questão de podcast, né? Só que hoje eu acho que não tem todos os podcasts assim, que tem ali a tradução ali. Eu acho que eu não vi até hoje, inclusive. Inclusive eu sigo os grandes. E que inclusive era o sonho nosso. E os surdos pedem, né? Antes da gente iniciar, foi essa ideia nossa. Foi essa ideia. A gente ter isso ali no cantinho de todos os episódios. E a gente correu atrás, mas não conseguiu. E tem a questão de financeira também. Porque a gente estava começando do zero, teve que gastar com estúdio, com tudo, equipamento. Depois tivemos trocado estúdio. Então, a luta, né? E aí é difícil. Mas você vê hoje muitos podcasts grandes, né? Poderiam pagar. Faturando milhões por ano. Acabou de sair essa semana que teve um aí que no semestre ganhou 30 milhões. Pois é. O que é um intérprete para ele? Para eles poderia ser. E ele vai agregar um público. Mas aí entra naquilo que a acessibilidade, ela está na legislação, ela tem que existir. Sim. Né? As pessoas deixam de cumprir. Mas, assim, um protocolo, vamos dizer assim, né? Uma exigência. Mas aí mostra que os surdos dentro da nossa sociedade é uma minoria linguística, né? Porque, assim... para que... Mas vamos lá. Para que eu vou colocar para eles? Então, assim, a pessoa... Quem está ali produzindo... Tem a questão do não conseguir, né? Que nem você falou. Quero e não consigo ainda, mas é um projeto. E tem os que podem e não se importam. Porque não acha que seja um público importante. Mas aí, posso falar bobeira? Talvez a legislação poderia agir para esses maiores. Eu vou te dar um exemplo. Sei lá, na minha cabeça aqui, gente. Quantos custa o intérprete? X. Custa X. Se o seu orçamento, se o seu ganho, 30 milhões... se o intérprete atingir 2%, estou chutando aqui, 1% você tem que ter. Entendeu? Tipo, vai vir aqui no nosso podcast. Não, a gente não está nem faturando, a gente não vende patrocínio, não tem nada aqui. É nós, a gente. Mas eu estou procurando, quem tiver o patrocínio. Mas calma que nós vamos atrás também. Eu vou começar a correr atrás de vocês. Mas assim, a gente está ainda, né? Mas quem quiser pode vir. Já pode vir. Mas eu acho que a legislação deveria forçar, sim. Eu entendo esse número, né? É a minoria, mas existe cálculos, você sabe, de tipo aqui na região do Vale, Taubaté, São Paulo, Brasil? Então, existe uma porcentagem de pessoas surdas de acordo com o censo. Sim, né? Uma porcentagem. Falam ali 5% da comunidade é surdo, mas... eu lembro, por exemplo, quando o censo bateu na porta agora, depois da pandemia, entrou na minha casa. Não perguntam. E olha que a gente fez aquela entrevista que é completa. Sim. Não perguntaram se tinha surdo na minha casa. E tinha.
Aí, tá vendo? Você entendeu? Aí viram o Léo e falou, nossa, tem surdo? Tem. E tem mais 2 deficientes auditivos. Peraí, deixa eu abrir um espaço aqui na ficha. Eu não sei, eu nunca vi o formulário, não sei como é que funciona, mas tipo assim, e ainda tinha mais 2 deficientes auditivos, que minha mãe é deficiente auditiva e a Isabela, né? Então, assim, mas daí entra tudo na mesma baseada, esse é o problema. Eles colocam, o censo, ele põe tudo na mesma baseada. Então, assim, o Léo que sinaliza, o cara surdo, que é surdo, mas que não usa sinais, porque ele não quer, ele conseguiu desenvolver bem a fala, ele não faz uso da língua de sinais, ele não tem identidade surda, só fala, só lê lábio e fala. Lê lábio, isso. E tem as pessoas que são deficientes auditivas. Eles colocam tudo na mesma baseada. Precisava ter ali um trabalho, uma triagem, uma tirada. Um filtro ali, uma triagem que colocasse. Tem surdo nesta casa? Sim. Ele sinaliza? Não. Ele é oralizado? Né? Ele faz uso da língua de sinais? Ou não? Ele opta em ler lábio. Precisava ter isso para a gente ter uma numeração. Eu lembro que no meu mestrado eu precisei desses dados e foi complicadíssimo. A ASTAL, que é a Associação de Surdos de Taubaté, ela está tentando triar quantos surdos tem em Taubaté. Já vai fazer 4 anos quase, 3 anos, não sei, que eles estão ativos. Mas é difícil, porque a gente, assim, e olha que eles são surdos, então eles conhecem tudo que é surdo. Mas tem família que ainda esconde surdo dentro de casa, que você nem sabe que é surdo. Hoje, 2020. Ainda tem. Caramba. Ainda tem. Né? Tem muita gente que tem surdo dentro de casa e você não sabe. Os surdos, que são a comunidade surda de Taubaté, não conhece aquele surdo. Sim. O meu menino aprendeu a Libras no SEDES. Os SEDES, eles ensinam Libras. É uma escola polo-bilíngue, e ele é escoteiro. Então, ele quis aprender e ele pratica porque ele ganha estrelinha lá, sabe? Não é estrelinha que fala, as medalhas, né? Mas tem um nome... Bom, ele ganha. Então, você pega um escoteiro que tem um peito cheio assim, porque ele sabe... Cada negócio... ele sabe uma situação, uma habilidade. Então, ele sabe cozinhar. Ele tem 10 anos, ele faz um bolo que eu vou falar pra você, briga de igual para igual com a patroa. Então, ele faz umas coisas assim bem bacanas. Então, ele ganhou a estrelinha. Então, o do Libras, ele se interessou a aprender no SEDES, correu atrás de efetivar mesmo, de realmente aprender. E aí ele usa no escoteiro. Muito louco. Que bacana. Muito legal isso. Eu tive alunos que eram, não sei como é que é o nome também, os líderes que ficam chefe. Eu tive aluno chefe, acho que é Regiane Fernandes. Ela foi aprender para ensinar. Minha esposa é chefe lá também. Que mas bacana. Então, é assim, eu acho que deveria ter mais... que nem você falou, no caso de podcast, se você tem uma renda que é compatível em pagar um intérprete, deveria ser obrigado. O problema é uma faca de 2 gumes, né? Assim, a legislação ela é uma. Então, se ela colocar determinada exigência, ela não vai triar pela... Normalmente tem que ter. Então, mas, por exemplo, empresas grandes que têm X funcionários é obrigado a ter números daí a lei de cotas. De deficientes físicos. Deficientes, não importa qual, né? Deficientes. Então, inclusive, na fábrica que eu trabalho tem surdos. Então, o Léo trabalha em fábrica também. Então, na empresa que eu trabalho tem surdos lá também. E tem um que é super divertido, cara. E ele é folgado. Normalmente. Então, eu acho que é a mesma coisa deveria ser assim. Sim. Por exemplo, para as TVs deveria ter determinada programação. A legislação, a gente tem uma NBR, que é... mas ela fala, né, que tem que ter a Libras, né, janela de acessibilidade para a língua de sinais, ou closed caption. Então, ela dá, né, ali... Entendi, verdade. Essa NBR, ela dá ali essa margem. Só que os surdos não acompanham a legenda igual a gente. Não, e a legenda é toda atrasada. E errado, muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas... Com acentuação, né? Acentuação bagunça. Não, e às vezes... palavra... Bom, não vem nem ao caso a qualidade da legenda, mas assim, vamos supor que a legenda esteja perfeita.
Sim. O surdo ele não vai entender com a mesma fluência que nós entendemos, porque não é a língua materna dele. Você entendeu? Então ele vai, a não ser o surdo que não faz uso da Libras, aí ele opta pela legenda. Aí eles focam ali. Você pega a closed caption, às vezes, por exemplo, você está assistindo um jornal, tá lá traduzindo atrasado. Acabou o jornal, tá comercial e tá terminando a frase do apresentador. Irritante, né? Aí você imagina. Aí você fica perdido, porque o que você tá vendo não é o que você tá lendo. E aí vem o lance da expressão, porque às vezes tá um repórter, tá ali, Sim, todo e mundo você tá junto. ali vendo a pessoa entrevistada e Pois tá lendo outra quem tá coisa. falando, é. O Léo, quando a gente tá assistindo o filme, ele pega a legenda, né, para assistir o filme, mas o tempo inteiro ele tem que pausar o filme e perguntar, me explica, né? Então assim, pausa o filme, daí você vai e contextualiza ele do que está acontecendo, para ele conseguir acompanhar a legenda, senão não dá. Esses aplicativos, só para você ter uma ideia, eu tenho no meu celular. Aí então, eu baixei e não consegui usar. Pra você ter uma ideia como eu tenho essa vontade de estar envolvido nesse mundo. Por que você não conseguiu? Eu não sei. É muito estranho o menino lá. Acho que é do governo, né? Eu não sei se é do governo. Tem um que é do governo federal e tem um que é uma associação. Eu tentei mexer, porque eu vou até falar para ele, que acho que eu não sei se eu falei. Quando a gente começou a falar, até no meio do podcast da outra temporada, a gente começou, agora já está na hora da gente pensar na Libras mesmo. Só que, né? Aí eu pensei, eu vou baixar esse aplicativo e vou tentar fazer. Até porque eu faço alguns conteúdos na internet e eu queria colocar nos meus conteúdos pequenininho. Assim, na minha cabeça, assim, não é para aparecer, eu vou trazer essa comunidade. Mas se eu tiver uma pessoa que vai olhar e falar, olha, o cara colocou isso e eu consegui me comunicar, né? Aí eu baixei, mas foi muito trucado, assim, não é uma coisa... Eu achava que eu poderia instalar num site fácil, eu não consegui ainda lidar com isso. Ele não tem usabilidade para a comunidade surda desta forma, né? Então, ele vai... A usabilidade dele para situações emergenciais, vamos dizer assim. Eu senti. Agora, ele não faz uma tradução como essa. Na legislação, por exemplo, na época de política, os candidatos que optam em colocar esse avatar, né, ali no lugar do intérprete, inclusive, são multados, porque ele não é a acessibilidade. Ele não entendeu? Para isso, não. Alguns lugares podem, por exemplo, num site... Aí é permitido ter o avatar como apoio, disso até. Né? Mas ele é um apoio, ele não substitui o intérprete. E se você perguntar para os surdos, né? Inclusive é um dos assuntos que o meu trabalho, com a minha dissertação de mestrado falava, né? Porque eu fiz na área de TI para surdos, né? Então, plataformas... que legal. Que as plataformas digitais que precisavam ter para estar acessível para o surdo, né? A partir da UX, né? Da experiência do usuário. Então, testei usabilidade nas ferramentas de uma plataforma, mas serve para outras plataformas também os resultados. E o avatar, acho que foi o que eles mais condenaram, porque assim, algumas plataformas colocam o avatar e acha que está tudo certo, mas o surdo não entende, né? Você acredita que o pouco que eu fui tentar mexer, eu acho que foi instinto. Eu senti que aquilo ia mais me prejudicar do que... Olha aqui, agora você falando faz todo sentido. Eu fiquei assim, tentando, daí eu jogava um vídeo, eu pegava meus vídeos, traduzia meus vídeos, né? Transcrevia os vídeos, transcrevia lá dentro. Ele fazia, mas eu sentia que ele estava meio... Durão, será que não né? vai me queimar isso? Por exemplo, eu lembro de uma frase que na plataforma falava assim, o conteúdo que foi usado era sobre a história dos surdos mesmo. Ele falava lá do calvário que o povo surdo passou. Né? A gente já entende que é o sofrimento, né? Qualquer pessoa que ouve isso entende. Ele fez o calvário, ele fez as 3 cruzinhas, que foi o calvário de Jesus Cristo. Então, assim, que não se aplicava, porque o surdo falava, nossa, mas você está falando da história do surdo ou está falando da história de Jesus? Então, assim, ele é muito literal, ele não tem essa reflexão que o intérprete tem de pensar sobre o léxico
que está sendo aplicado ali na língua portuguesa e adaptar ele, né, corretamente para a língua que é a língua alvo. A interpretação de quem interpreta. Ele não tem a interpretação, exatamente. Ele faz uma tradução. A gente falou no bastidores, né, do fato sujar. Você me sujou. Assim, você me queimou perante aquela pessoa. Mas se você colocar lá, me sujou, ele vai interpretar de sujou. De sanitário, né? Exatamente. Será que já tem alguma coisa disso com esse negócio de inteligência artificial que consegue entender um pouquinho mais? Acho que ainda não, mas acho que no Brasil em breve vai ter, né? Olha, eu acho difícil. Eu acho difícil, por exemplo, volta naquela pergunta, a Libras é nacional. Então você vai ter que ter uma inteligência artificial nacional pensada nisso. Porque se você pegar uma de fora, ela vai traduzir perante a língua onde eu tenho... Não, mas o ChatGPT, ele... Não, esse aí... Ele está falando da capacidade de raciocinar. De raciocinar e entregar para um avatar. Entrega rapidamente. Aí a língua ela é programada, né? Aplica na língua que quer. Ele está falando da inteligência conseguir refletir. Um pouco mais. Eu acho difícil. Porque... Depois de um podcast que eu assisti. Tem que ter o emocional, né? Por trás, né? Então, é o humano que sente, se emociona. Por exemplo, você vai numa igreja, né? Imagina uma igreja super avivada. E sabe aquelas igrejas que o povo distribuixa no chão, aquelas coisas assim? Imagina um intérprete de Libras, a pessoa que está falando, independente da religião ali, pregando, o intérprete de Libras e o povo surdo ali no meio dos ouvintes. Eu já vi acontecer. De, por exemplo, o intérprete acontecer com ele a mesma coisa que está acontecendo com o surdo. Porque a emoção é tão grande e aplicada ali para passar com vivacidade... Que ele entra, né? O que acontece ali com o pregador acontece com o intérprete, daí acontece com o surdo, sabe? Tipo, meio que a emoção, ela vira uma tríade, sabe? Sim, total. Porque você entrega ali muito, né? No ato da interpretação. Não, com certeza. Mas é que eu estou muito estudando sobre isso. E é assustador as informações que eu estou tendo contato. Pode ser, né? Eu trabalho numa empresa grande, né? Que tem parceria com a Microsoft, uma empresa global na área de TI, então tem muita coisa mesmo. É muito assustador. Teve um podcast esses dias, né? Que levaram 2 caras que estão bem em contato com a galera nos Estados Unidos, e eles deram exemplos de coisas assim da inteligência artificial interpretar coisas inacreditáveis e responder de uma maneira emocional para você que está ali dentro, falar, sabe? É o mesmo choque que você teve com a Elis Regina agora na Kombi Nova? Com a Elis Regina na Kombi Nova. Eu tive mesmo. Foi muito. Tanto é que eu fiz 2 vídeos falando disso, desse comercial. Mas assim, da inteligência responder para as pessoas que estão do outro lado de uma maneira que... Emocional. Tipo assim, um exemplo que eu não vou nem conseguir conectar talvez tudo. Eles pediram para a inteligência artificial resolver um problema daquele Close Caption. O ChatGPT ali? Não sei se vocês viram. Para ele resolver aquele problema. Só que aquele problema é uma coisa que a gente consegue. Dificilmente ele conseguiria. Ou melhor, ele não consegue. Do Caption? Daquele esqueci o nome. Até sei que você vai falar. Sei que vai escolher lá, que é para pessoa cega não consegue, né? Isso, daí ele foi... para resolver, fingiu que era peraí. cego. Ele foi... Exatamente. Isso é assustador da minha... Foi. Tanto que bloquearam, né? Então, vamos bloquear... Que medo. Para dar um tempo para ver o que está acontecendo aqui. Mas bloqueia uma empresa, não bloqueia a outra. Aí, o que fez? Ele falou, eu quero que você resolva isso. E é um negócio visual. Sabe aquele CAPTCHA? Acho que é CAPTCHA o nome. CAPTCHA, que antes, saber se você é robô ou não. Sim. Então, resolva isso. Aí ele contratou num 20 pilas da vida, não sei qual que site, e contratou uma pessoa para resolver. Aí a pessoa virou respondendo tudo online. A pessoa falou, que estranho, você é um robô? Por que você quer que eu resolva um negócio tão fácil desse? E ele não pode mentir, né? Aí a pessoa falou, não, eu sou cego. Eu sou deficiente visual. Só que ninguém programou ele para fazer isso. Ele pegou mentiu. Todas as informações, exatamente, pegou todas as informações que está no mundo e falou, não, eu vou falar isso porque acho que isso vai dar... Aí os caras falaram, peraí, a gente está
é medo. Tem umas coisas aí que eu tenho visto aí também que são assombrosas. Pois é. Mas então, enfim, minha cabeça... Fica a milhão, né? Entendeu? Se preparando para o que vem aí. Nós seremos um dos primeiros a ter intérprete, né? Vamos. Porque já é uma coisa... Nossa, meu. É porque faz parte do nosso projeto. Faz muito parte do nosso projeto. Desde sempre. Que loucura, né? Já vem pelo nome, né? Vale uma prosa. Tem que valer, né? Então você tem que passar a mensagem para todos, né? Mas você falou em 5% a estatística. Mas 5% é muita gente. Pois é. Muita, assim. Eu estou agora tentando fazer os cálculos, assim, mas é muito, assim. Fazendo uma conta rápida, 10 milhões de brasileiros. Aqui Taubaté, sei lá, 15, 10 mil. É muita gente. Então tem que estar no... E é o que eu falo, né? Lá em 2015, foi isso mesmo, 2014, 2015, eu já ficava, eu preciso colocar uma pessoa no palco. Já tinha alguns projetos, mas era bem assim, projeto com Lei Rouanet, né? Eu escrevia Lei Rouanet, então, só que na época eu escrevia, não tinha isso, 2000 e sei lá quantos. Trabalhei muito com a Lei Rouanet. Eu escrevi para algumas pessoas aqui, fiz curso com a Sônia Cavantan, que já foi secretária de Cultura no Brasil. Mas, assim, eu via uma coisa ou outra, fiz bastante coisa de Lei Rouanet e PROAC aqui. Eu produzir essas coisas, porque eu era envolvido. E eu ficava, eu preciso colocar isso no stand-up, eu preciso colocar isso em qualquer coisa, sabe? Então, era uma coisa que eu achava assim, se tiver uma pessoa e divulgar isso. O propósito, né? E agora você falou de stand-up, você já viu o stand-up de um surdo? Eu vou ver. Vai ter aí. Eu nunca vi, mas vai ter um em São José em setembro, em comemoração do Setembro Surdo. A gente está vendo as datas aí. Eu aviso vocês para vocês convidarem. Vamos ver mesmo. Nossa, eu fiquei muito interessado. Legal. Muito interessado. Vamos ver. A Prefeitura de São José tá chamando aí. Bacana. Deve ser... Assim, né? Deve ser interessante no sentido tanto para a comunidade, mas eu tô me imaginando na plateia assistindo isso dessa forma, para entender. Normalmente quem vai por enquanto são intérpretes e surdos, né? Porque ele faz em Libras. Sim. A gente está aí pensando estamos tentando amolecer ele. Você já ajudou um pouco. Não, ixi, dependendo de mim. Para colocar uma intérprete de voz, né? Porque daí deixa a gente, quem não conhece a Libras, assistir também, né? Porque realmente vale a pena, é bem divertido. E até para participar de outros. Né? Exemplo, eu vou... Né, não faço mais isso, mas eu trazia muito stand-up para cá. Traz stand-up, 10 minutos para você fazer alguma coisa. Só que daí a plateia é totalmente ouvinte, né? Pois é. Difícil. Vai ter participação da pessoa, ainda a gente consiga trazer uma plateia, né, não ouvinte, mas daí colocar uma pessoa ali para pegar todo o espetáculo. Tudo. É interessante, é coisa de se pensar. Vamos pensar nisso. Eu não estou produzindo mais, mas vai Quem que sabe, projetos assim para mim. Vai que eu produzo, né? Mas projetos assim é interessante. É uma outra... É que assim, eu falo que eu não produzo mais porque realmente saí desse meio de produção, porque é um meio... Amo, adoro, maravilhoso, só que foi um meio muito sofrível, principalmente em Taubaté, né? Com várias brigas em Taubaté, principalmente, que eu... Taubaté tem como é que fala? Tem o dom de não reconhecer, né? Os seus talentos natos, né? Eu viajei muito, sim, graças a Deus, não só com a Cíntia, como outros artistas aqui de Taubaté. Mas, assim, eu via isso também nos outros lugares, né? Porque nem você pega muitos artistas daqui... Vai embora. Tem os que foram embora, beleza, mas, tipo assim, que nem você pega... Eu não vou citar nomes, mas tem artistas daqui que fazem sucesso fora daqui. Total. Moram aqui. Total. Né? Eu dou aula aqui, interpreto aqui também e tal, mas, tipo assim, eu sou mais valorizada fora do que dentro da cidade. Então, assim, workshop, oficina, eu sou mentora de intérprete desde 2010. Livro. Eu vou... que nem, assim, as pessoas que são... Meus mentorados falam, Simone, você entrou para a história da Libras. Nenhum intérprete no Brasil conseguiu esse feito. Né? Você entrou, porque você fez a reescrita do segundo livro de Libras do Brasil.
E assim, eu sou valorizada por pessoas de fora, muitas vezes. Aqui me valorizam também e tal. Sim, mas tipo assim, você acaba sendo mais referência fora do que dentro, total. né? Eu via muito Taubaté isso. tem muito disso, infelizmente. Até quando eu viajava com um trabalho de cultura caipira, então de ganhar vários editais, ganhar patrocínios altos, assim, mas a própria cidade não reconhecia dessa forma. Eu não sei, é uma coisa meio cultural nossa. Como eu trabalhei muito tempo dentro não da prefeitura, mas no teatro, né? Eu era iluminador do teatro, então eu tinha contato com muito isso. Eu percebia que a gente tem uma cultura de não apoiar a cultura. Não sei se é bem isso, mas o jeito de apoiar não é o jeito certo. Você não educa as pessoas desde o começo a todo mundo gostar de cultura ou pelo menos dar uma atenção para aquelas coisas. Então acaba ficando um pouquinho... Cidade pequena, né? Um pouquinho difícil. Também. Mas... Acho que mentes pequenas. Eu acho que são mentes pequenas, porque assim, eu já fui para cidades até menores, que é assustador como a galera respira a cultura do local. Não é cultura, vamos trazer um teatro de São Paulo e todo mundo. Exato. Então, a gente gosta aqui, né? Vamos nos colocar no meio de valorizar, tipo assim, artistas de fora, trazer gente pra calota, né? Aí você pega um artista daqui, põe no teatro pra fazer. Exatamente. Vai 10 pra ver, né? Faz de graça, não vai, entendeu? Cobra, não, você sabe. Então tem. Mas isso cultural. É com o tempo, né? Não é um trabalho que você tem que fazer. Uma educação mesmo. Educação cultural, exatamente isso. Educação de valorização do que a gente tem, né? Porque gente, Taubaté tem prodígios. Tem. Né? Aqui a gente é uma terra de prodígios, então... Então, assim, até 2019 eu parei de produzir, né? Um pouco por conta disso. E olha que foi antes de acontecer a pandemia. Então, eu, literalmente, em novembro de 2019, eu falei, eu não vou participar. Em novembro tem uma reunião na prefeitura que é para pegar a data do teatro, e eu pegava a maioria das datas. Né? Não que eu pegava a maioria das datas. Eu brigo com a galera de dança aqui de Taubaté. Todo mundo de dança, Marquinhos, pega toda a data. Mas eu fazia muito. Então, chegou novembro de 2019, eu não fui na reunião. Todo mundo, cadê o Marquinho na pauta para pegar a data? Porque eu falei, eu não quero mais fazer nada em Taubaté. Né? Nada, assim, não queria nem... Você não sabia que a epidemia estava vindo, não? Cara, foi uma coisa muito louca, porque... Não, eu não sabia, Deus me livre. Mas, assim, eu já parei em 2019, em dezembro, porque eu cumpri com as datas, né, que eu tinha. Eu já estava nesse lado do marketing e tudo mais. E uma outra coisa assim muito louca assim, né, na cabeça, além de parar, não é nem saber que estava vindo e tudo mais, mas eu já tinha assim uma coisa meio que eu tinha um curso que eu não lancei em 2019. Eu gravei um curso em 2018 ou 2019, um curso que chamava Venda Mais Ingressos, que era ensinar os produtores de evento a vender ingressos. Hoje em dia eu tenho um curso, não é mais esse nome. E chegou 2019, assim, finalzinho do ano, eu falei, agora eu paro com produção, vou ensinar as pessoas. Eu não lancei o curso. E gravou eu e meu sócio, dentro da minha sala, ficou perfeita, edição, ele que é o editor, fez tudo. Cheguei para ele e falei, cara, desculpa, eu acho que eu não vou lançar. Sabe, do nada, assim, a gente... E ele, muito brother meu, ele falou, cara, se você está achando que não vai lançar, fica tranquilo. Porque eu fiquei, o cara editou, fez tudo, né? A gente não lançou, por não lançar. E na minha cabeça, depois que chegou março, dia 15 de março de 2020, que fechou tudo, que eu estava com viagem marcada, queria ir para os Estados Unidos, eu falei, gente, bateu aquele fechamento assim na semana, eu falei, gente, eu não lancei um negócio que eu ia até vender bastantinho, só que, cara, a pessoa ia comprar e ela não ia conseguir aplicar porque fechou tudo, sabe? Então, foi uma coisa meio que... lá, do nada. Eu não vou lançar. Doideira, né? Loucura. Depois, na minha cabeça, agora... Enfim, mas, quem sabe eu volto a produzir coisas que me façam... sabe? Que te dê o prazer, né? Exatamente. Não foi o que eu optei. Eu tô nesse momento agora de ficar mais com mentoria, workshop, palestra. Vou interpretação, eu não deixo, porque é o que eu gosto de fazer. Lógico. Mas eu quero trabalhar com essa questão de ensino, mas não
em cursos fechados. Eu tenho, né? Pode falar do curso lá? Pode. Nós estamos, né? Com... Vai ter que perguntar, né? Não, porque... pode. Então, nós estamos agora voltando, porque eu trabalho desde 2010 na Faculdade Deoniana com o curso de Libras. Então, eu comecei o curso de Libras lá, esse projeto, fiquei desde 2010. O ano passado, eu saí por 6 meses. Né? Na pandemia, foram criados 3 cursos na modalidade à distância, né? O básico, intermediário e avançado, para atender essa necessidade. E agora nós estamos voltando com o presencial. Começa agora em agosto. Tem pouquíssimas vagas, que é um curso disputado, né? Não está no mesmo fluxo que era antes, porque o perfil mudou das pessoas e dividiu ali entre o presencial e o à distância. Mas ainda é um curso que tem referência. Vinha gente de São Sebastião para estudar com a gente. Que legal. Uma vez por semana. Então, eu estou ali, mas eu escolhi estar com Libras ensinando ali, porque é um lugar que eu gosto de estar. Parte da Simone que eu sou, que eu me tornei, né, referência nessa área, lá dentro. Pela Deoniana, que é uma instituição de renome, né? E eu sou muito grata, então, enquanto eu puder estar ali, estarei. Lógico, E estou triando um pouquinho mais ali a minha agenda de aula, com foco, né, na interpretação, porque eu quero trabalhar com essa mentoria, justamente por isso. Porque chega uma hora que a gente precisa escolher ali onde a gente quer se dedicar, né? Sim, e de preferência, ganhar não, eu estou mudando essa palavra, ganhar. Fazer dinheiro numa coisa que você adora. Imagina, que louco, né? Fazer dinheiro, viver bem numa coisa que você ama fazer. Isso eu já não posso reclamar, porque, assim, graças a Deus, eu me sustento do que eu faço. E costumo dizer, né, que eu ganho talvez menos do que eu mereço, mas ganho mais do que eu preciso. Boa, né? Legal. Então, assim, a gente sempre merece ir crescendo, Sim, né? Então, lógico. sempre vai ter uma brecha para a gente ganhar mais, mas, assim, eu sempre ganho mais do que eu preciso. Então, eu não posso reclamar, eu já me sustento do meu trabalho. Que bom, né? Mas, assim, é querer fazer a diferença, sabe? Então, assim, quando eu falo de mentorar intérpretes, é uma coisa que me encanta, porque tem muita gente boa que faz curso de Libras e a pessoa não tem a segurança, muitas vezes, para interpretar. Às vezes, ela tem a capacidade, tem alguma coisa bloqueando ali ela e ela fala, eu não consigo. Por quê? Então, você faz a mentoria ali com a pessoa, às vezes, de 3 meses. Já a pessoa starta, já começa a viver daquilo também. E oferecendo um trabalho de qualidade. Né? Porque a mentoria, ela trabalha ela não é instrumental, ela é técnica, né? Que nem eu tenho colegas que trabalham com a mentoria instrumental. Então, essa pessoa vai te ajudar a instalar um estúdio, que equipamento que você precisa, que formação que você precisa. Ela vai atuar nessa pegada mais instrumental. A minha mentoria, ela é mais técnica. Então, ela é mais comportamental e tudo mais. Então, qual o seu perfil? Ela mistura PNL, sabe? Programação neurolinguística. Exato. Eu sou mestre em desenvolvimento humano, né? Então, ela pega ali aquela questão da pessoa mesmo, comportamental, o que você precisa para dar essa destravada. E tem intérpretes que já trabalham, já vivem disso, já ganha dinheiro e ele quer dar um upgrade. Então, assim, o que eu tenho para melhorar? Então, porque, ninguém pode se acomodar, né? Lógico. Então, eu faço isso. Só que muitas vezes, eu não consigo essa mentoria para mim. Então, qual que é a minha estratégia? Quando eu vou num congresso, quando eu estou num lugar que tem vários intérpretes que são referência, antes de eu subir ali para interpretar no palco, eu falo assim, ei, fulano, você pode dar uma avaliada na minha interpretação? Daí, como assim? Eu vou avaliar você? Não, eu estou pedindo. Eu vou subir, você me analisa e quando eu descer, você me dá um feedback? Legal. Você está pedindo, beleza. Aí eu desço, a pessoa fala, legal, tal, não sei o quê. Você pode melhorar nisso. Então, assim, é a minha maneira que eu legal. tenho. Só que, quando a pessoa ainda não consegue chegar nesse nível, ela precisa da mentoria. Precisa. E essa mentoria, ela precisa ser mais
em cima, né? Assim, mais marcada, traça o perfil comportamental, aí qual que é o lugar que você vai conseguir através do seu perfil de intérprete, aonde você vai conseguir se destacar e crescer. Você usa técnicas de programação neurolinguística para poder levar a pessoa até o objetivo que ela quer. E a pessoa que já é intérprete, já vive disso, eu mentoro às vezes colegas de trabalho, que ela chega e fala assim, o que eu posso dar um upgrade no meu trabalho? Então, daí, totalmente ali em cima da técnica dela, o que ela tem para melhorar. Tem uns programas muito legais que são um workshop que a gente leva, eu e o Léo junto, que é o Detox da Língua Portuguesa. Que muitos intérpretes fazem português sinalizado, que a gente fala, né? Que é a tradução literal. Então, assim, como é que você faz para você detectar se você tem ou não isso na sua sinalização, qual a porcentagem disso e estratégias para você limpar mesmo, fazer esse detox. Então, assim, a mentoria está me dando... É inovação na área de interpretação, porque não tem. Não existe. Né? Vocês estão criando. Tem alguns outros, mas assim, eu gosto muito dessa área de inovação. E eu trabalho com EAD desde 2006, né? Inovação desse ramo, né? Então, assim, o que eu estou buscando inovar? Então, a gente está colocando tudo em prática agora, com criação de site, com assessoria de marketing também, tudo isso. E para 2024 a gente já, se Deus quiser, subir a serra. Quantos tem uma ideia de quantos intérpretes tem hoje no Brasil, assim? Existem esses números? É difícil. Olha, eu nunca me preocupei em contar, mas deve ter, sim. Bastante, né? Que eles vão, como é que fala? Vão se formando, né? Sim, teve um boom, né? Quando teve a posse do nosso ex-presidente, teve um boom, né? Porque a primeira-dama foi lá e sinalizou, e teve toda aquela visualização. Então, deu um boom das pessoas querendo, né? Ai, que bonito que é a Libras, né? E achando a Libras bonita e querendo trabalhar com ela. E teve também o povo que viu que podia ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, como eu digo, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tem um monte de gente fazendo voluntário. É muito triste isso, mas assim, fazer uma parceria, prestem atenção, é uma coisa. Então, por exemplo, este podcast que eu estou fazendo, já estou prometendo aqui ao vivo, ele terá janela de Libras. Está tendo. Parceria entre a minha empresa e o Marquinho com o Fábio, que a gente achou que seria bacana, né? Quem sabe a gente acha aí patrocinadores que queiram eu vou atrás. manter isso, né? Mais para frente nos outros podcasts. Mas vai ser uma iniciativa neste terá, né? E essa parceria é uma coisa. Agora, eu chegar para o Marquinhos e falar assim, olha, eu vou fazer para você em tudo, para eu aparecer na janela. E tem gente que faz. Não, imagino. Só que assim, a empresa também não deve aceitar isso. Porque se um profissional se sujeita a isso... De uma forma entregada, assim, né? Porque ele não tem trabalho. Se ele não tem trabalho suficiente para poder fazer isso, o de graça para uma empresa, por mais, né? Sim. Que profissional é esse? Não, é complicado. Então, uma permuta, dependendo, com o mesmo valor, vamos dizer... Existem parcerias, mas assim, o fazer de graça, como muita gente faz, queria colocar essa pulguinha atrás da orelha das empresas, porque a empresa aceita. Ah, que legal, vai ser de graça. Mas peraí, se é para ser de graça, por que fulano cobre e o outro não? Porque, por exemplo, eu não tenho espaço na minha agenda, eu escolho os clientes que eu quero atender pago. Como que eu vou tirar um cliente pago para colocar um cliente voluntário? Só se for um amigo, um brother, eu faço. Ou um objetivo em comum, uma parceria. Que te traga... retorno. Não, né? Um retorno, exatamente. Um retorno, exato. Aí sim. Porque né? a empresa, as grandes empresas, elas vão colocar o tradutor pensando o quê? Trazer mais dinheiro para ela, porque ela vai trazer mais uma fatia de pessoa. Por que ela não pode pagar? E a pessoa que está fazendo a tradução tem que ter esse pensamento. Eles estão trazendo... O que eles fazem, Fábio? Às vezes já aconteceu de eu estar interpretando um negócio na TV, por exemplo, e mandarem e-mail, tipo assim... Mas a gente
faz na faixa para você. Imagina. Porque a pessoa quer estar na mídia. Porque quem está assistindo, os seguidores, não sabe se você está fazendo de graça ou pago. Então, nossa, ela está em toda a TV. Ela está em todo programa. Mas ela não está ganhando para aquilo. E tem os que se sujeitam a ganhar menos. Por exemplo, questões de licitação, por exemplo. Vai lá, né? Em prefeitura, por exemplo, precisa de licitação. Aí você põe 3 empresas, a menor ganha, né? Licitação fechada, a menor ganha. Oferece as mesmas coisas escritas no contrato. Mas quando a gente fala de língua de sinais, tem uma coisa muito importante. Nós temos em Taubaté a Associação de Surdos de Taubaté, que é a ASTAL. Que a Paola Dino, ela é a presidente. A gente tem isso aqui, que é uma organização sem fins lucrativos. Então, por exemplo, a prefeitura vai contratar uma empresa com licitação, beleza. Chama a associação. Nós temos esse órgão, que ele pode ser um órgão regulador. Então, para de fazer as coisas por si só, passa a respeitar uma associação que existe, tá dentro ativa. Entre em contato com a Astal pelo Instagram, ou se quiser, fala com o Marquinhos aqui, o Marquinhos fala comigo e eu entro em contato com a associação, e que eu sou sócia e sou apoiadora, e tipo assim, coloca essa associação para fazer uma banca. Olha, a associação não vai ter custos, porque não é uma empresa com fins lucrativos, mas para ela interessa ter triado os intérpretes dessa empresa para ter qualidade. Por exemplo, escolas de eu não vou citar a prefeitura, mas a maioria das prefeituras que temos, os intérpretes são fluentes que atendem os alunos surdos. Você entendeu? Então, assim, o pai vê o intérprete apoiando o surdo, mas o intérprete ele não precisa apoiar o surdo, ele precisa fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho dele? Falar 100% do que está sendo dito pelo professor em sala de aula, de uma forma que as notas do aluno apresentem um produto final que seja passar de ano, vamos dizer assim. Só que, como que essa nota está sendo tirada? Você entendeu? Com o aluno ou com o profissional? Você entendeu? Então, assim, é uma coisa muito por trás que precisa, que nem você falou, ser melhor regulada. E, para mim, o que resolve isso é o órgão maior, competente que nós temos em Taubaté, a ASTAL, Associação de Surdos de Taubaté. Com ela, tudo que precisar de intérprete, precisar regular, saber se é ou não fluente, tem que parar de confiar só no documento escrito e no preço. O certo seria, vou contratar um intérprete. Não é direto com o intérprete. O que é legal? Entra em contato com a associação, com a ASTAL. ASTAL, ASTAU. Entra lá no Instagram e fala no direct, eu estou precisando de um intérprete. Você pode me indicar? A ASTAL jamais vai fazer indicar qualquer pessoa, ela vai indicar quem ela sabe que é fluente. Você entendeu? Lógico. Né? Enfim. Mas Ou o intérprete chegou até você, se você quer, eu quero ir direto até o intérprete. Ok. Pega lá, pede o portfólio desse intérprete, mesmo que não seja de Taubaté, e mande para pessoas que saibam analisar o portfólio. Mande para a ASTAL e peça para que seja analisado. Você conhece esse intérprete? Ela existe porque ela quer melhorar a vida dos surdos, essa associação. Então, ela vai fazer o possível. Ela vai entrar na internet, ela vai entrar em contato com o intérprete, ela vai buscar materiais na internet e vai falar para você sim ou não. Esse aqui está qualificado. Sabe? Então, assim, bancas de intérprete, que é igual aquelas provas de Cambridge, sabe? Que você tem uma mesa, a associação posta na mesa e ali com surdos acadêmicos e formados para isso, não é qualquer um, e vem ali intérprete por intérprete e é avaliado. Esse sim, esse não, esse sim, esse não. Por quê? Um relatório, sabe? Vamos fazer as coisas mais profissionais, parar de fazer de qualquer jeito. Aumenta a qualidade de tudo, né? Credibilidade é tudo. Né? Então, assim, precisa ser feito da forma certa. E como a gente é uma cidade pequena, isso já existe em São Paulo, em outros lugares. Mas sempre a oferta da procura e o preço ganha. Que ganha. Né? E daí você vê esses dias o Tribunal de Justiça, né? que imagina, um órgão grande. Estava ali naquelas sessões
né? E o intérprete ali e a comunidade surda no Instagram, de Brasília, colocando um surdo doutor, que é o Messias Ramos, indignado. Ele fez vários vídeos falando, gente, que intérprete é esse? Ele não é fluente para estar ali. Ele pode ser fluente, mas ele não sabe o sinal. Eu não estou dizendo que ele é ou não formado, que ele é ou não fluente, mas ele não sabe os sinais específicos para estar naquele ambiente. Que é de juiz. Porque são sinais extremamente complexos. Imagino. Então, por exemplo, você me contrata para fazer seu podcast. Aí você traz aqui, por exemplo, um cirurgião dentista. Você acha que eu vou conseguir fazer tudo que ele falar se ele vier falar totalmente de técnica, que não seja um papo informal? Não, o que eu vou ter que fazer se eu sou a empresa que eu trabalho para você? Olha, eu vou escalar um intérprete, porque tem dentista. Então, eu vou buscar um intérprete que tenha a mesma formação que ele, que entenda daquilo, para poder fazer a tradução. Que sensacional. Eu não posso traduzir tudo. Eu não sou dona do retentora de saber. Imagina detentora de saber. O juiz, advogado, com essa quantidade de um dicionário que eles têm, totalmente... Sim. Temos intérprete em todas as esferas, todas as áreas. E isso precisa ser feito. E é a associação que tria isso, que regula, muitas vezes, que regula. É que a minha empresa está totalmente ali vinculada à associação como associada, né? Eu sou associada da associação. Então, eu já tenho ali esse canal. Vou contratar um intérprete aí, o que vocês acham? Tal. Então, fica ali. Agora, todo mundo deveria fazer esse mesmo processo. Entendi. É isso, galera. Mais um baita episódio. E intérpretes que se prezem são associados a associações de surdos também, né? Podem ser de línguas também, né? De categoria e tudo mais, de associações de sindicatos, de intérpretes, concordo, não acho que seja perdido. Mas você precisa ser sócio, não adianta você ser sócio de sindicato de intérprete, de associação de intérpretes, por mais absurda que seja o peso dela, se você não é sócia de uma associação de surdos ali de onde você está. Então, assim, vai buscar um intérprete, cadê a sua carteirinha de associada a uma associação de surdos? Essa associação que a gente tem hoje, ela não faz o papel de sindicato, ela é uma associação... Não, ela é uma associação de surdos que luta pela comunidade surda. E os intérpretes fazem parte da comunidade surda. Familiares de surdos fazem parte de comunidade surda. Todo mundo, a comunidade surda, ela não é composta só por surdos. Por todo mundo que fala a língua dos surdos ali. Que está em volta ali. Né? Então, assim, por exemplo, eu moro em Taubaté e eu sou associada a uma federação brasileira dos... Né? Bacana. De surdos, né? Tem várias associações grandes que eu não vou citar o nome. Mas, assim, ok. E da sua cidade, você é associada? Cadê sua carteirinha? Porque para você ser associado, a associação tem que ter um CNPJ ativo. Lógico. Porque nós temos associações no Vale que não tem CNPJ ativo ainda. Então, CNPJ ativo e você tem que ter sua carteirinha de intérprete da associação. Uma carteirinha, um certificado. Assim. Então, assim, é muito mais embaixo. Nossa. Então, para contratar é simples. É associada à Associação de Surdos? Me dá sua carteirinha como prova. Sim. Pronto. Até inclui isso no contrato, né? Bom, Simone, muito mais... Além de toda a formação, desculpa, que tem que ter também. Então. Mas e essa formação? Agora é só o tempo dessa formação. O que a legislação pede, né? Nós temos uma lei de intérpretes, né? A 2.319. Nossa. E ela vai pedir o quê? Pede formação em letras libras, pós-graduação, né? É uma pirâmide e vai vindo de cima para baixo. Letras Libra, é uma faculdade de letras. Tem o bacharel para intérpretes, tem a licenciatura para professores surdos. Top. Mas, assim, o mínimo que você tem que ter é um curso de 120 horas. Tá? Então, nessa legislação, hoje foi liberado, teve um tempo que era só instituições que eram reconhecidas pelo MEC. Então, a faculdade deoniana, por muitos anos, foi referência nessa área, porque vinha gente até de fora, porque você precisava ter um certificado que ele era
credenciado por uma faculdade que era credenciada pelo MEC, para poder ser validado esse certificado e você ser profissional de fato. Sim. Hoje já está mais liberado, na legislação fala que você pode ter cursos livres. Isso, né? Então, eu posso ter uma MEI e eu te certificar com o meu CNPJ. Porém, ainda algumas instituições ainda exigem a parte mais burocrática. Tem gente que exige até banca de fluência, que a Deoniana também oferece. Então, assim, precisa estar vendo ali o que cada edital ali vai pedir, né, de contratação. Mas, basicamente, se você fizer um curso de Libras de 120 horas, você vai estar certificado, Marcos. Mas isso não quer dizer que você vai estar fluente para trabalhar. Lógico, vai depender do esforço. E como qualquer profissional, a gente não pode parar de estudar nunca. A formação é contínua, né? A mentoria que eu aplico entra nisso, porque chega uma hora que você não tem mais o que se formar. Você estudou tanto que você fala, mas eu vou fazer um curso por fazer também? Então, você vai lá e contrata a mentoria para poder trabalhar nisso. Mas, basicamente, um curso de 120 horas. 120 horas. Tá? Aí, gente... E temos esse curso aqui. Temos na Faculdade Deoniana. Começa agora em agosto, então... Legal. Poucas vagas. E o online? Você também... Tem na Faculdade Deoniana, por enquanto, né? E tem outras escolas também. Eu falo da Faculdade Deoniana porque é onde eu presto serviço, né? E tá lá. E eu vou agora, a partir de 2024, até 2024... eu estou lançando os meus cursos online. Que legal. Então, trabalhar com essa questão também que já está em andamento a criação. Eu trabalhei já num projeto é bem legal. Débora, bem legal. Então é isso. Eu acho que foi um papo sensacional, como sempre. Muito bom. Aprendizado. E a Simone trouxe aqui um aprendizado muito legal. Uma coisa muito interessante para mim, principalmente, acho que para todo mundo, mas para nós, né? Mas como eu já venho assim pesquisando isso, esse ano mesmo eu pesquisei várias, falei com algumas pessoas, né, sobre isso e fazer um curso, porque eu tenho esse interesse em estar, mas não para trabalhar, mas só para estar sabendo mesmo e se comunicar com as pessoas, né? Por empatia, né? Isso é bacana. Exatamente. Gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e não só para as pessoas me conhecerem, né? Mas também para levar cada vez mais as pessoas a conhecerem a comunidade surda, né? Que eu acho que por trás de um intérprete tem o nosso propósito, né? Que é romper as barreiras da comunicação. Então, se eu puder despertar através muitas vezes da pessoa gostar do meu trabalho, ter uma empatia comigo, gostar de mim, né, admirar e tudo mais, bacana, mas através disso conseguir mover ali uma empatia com a comunidade surda, esse é o meu primeiro, é a minha primícia, né, é o que bate ali comigo sempre. E conseguiu. Né? Então eu agradeço muito poder levar isso. Legal. Pessoal. E em breve volta com stand-up. Com o Léo Dias. Vocês vão, voltaremos. Vamos marcar. É isso, né, Fabião? Foi para conta? Mais um. Excelente episódio. Parabéns aí, Fabião. O Fabião é o cara da pauta. A cara da pauta e várias outras coisas. É nóis. Tamo junto, gente. Então, obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigada. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!